Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do Ansiedade Social em Foco. Deixa eu botar aqui em modo apresentação. Só um instante. Pronto. Chega a câmera aqui para baixo. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, né, eu sou Pedro Gouveia, tá? Eu sou psicólogo e sou idealizador desse projeto aqui, Ansiedade Social em Foco, tá? Que tem como missão, né, digamos assim, difundir um conhecimento científico de qualidade a respeito de temas ligados à ansiedade social, né? Então a gente está abarcando aí temas como timidez, habilidade social, transtorno de personalidade evitativa, ansiedade de namoro, medo de falar em público, coisas desse gênero, tá? Então, assim, quando a gente fala, né, o termo ansiedade social, a gente está falando de uma classe, né, de conceitos aí muito ampla, tá? Bom, nessa aula aqui, pessoal, só para situar vocês, né, essa aula aqui ela está baseada num artigo que eu traduzi, tá? Um artigo em língua inglesa que eu fiz a tradução, que é um dos trabalhos aí que eu faço também, e eu decidi, né, compartilhar esse conhecimento com vocês aqui através dessas aulas aqui, desses artigos científicos, tá? Sobre o tema da ansiedade social, tá? Quem tiver interesse pelo material de aula, que consiste no quê? Tá? Nesses slides aqui que eu montei, são os slides da aula, o texto traduzido, tá? no qual se baseia o conteúdo da aula, e o texto original em inglês. Tá? Quem tiver interesse nesse material da aula, é só entrar em contato comigo, ou através do e-mail, ou através das redes sociais, do Ansiedade Social em Foco. Tá? Bom, esse artigo aqui, ele é um artigo que vai abordar o medo e a evitação de um componente específico do transtorno de ansiedade social, que é o contato visual. Tá? Embora a gente saiba, né, pelo dia a dia clínico e pela literatura da área, que o contato visual ele é uma característica fundamental, né, uma característica ali central dos indivíduos que têm o transtorno de ansiedade social. Tá? No entanto, é um aspecto muito pouco abordado, né, pelas pesquisas da área de ansiedade social. A gente vê outros componentes, como a questão da vergonha, a questão do embaraço, a questão do déficit em habilidades sociais e coisas desse tipo, né? Mas a gente vê pouco foco a respeito do contato visual. Tá? E como eu venho, né, percebendo através da minha prática que a dificuldade em fazer e manter contato visual tem se mostrado uma dificuldade relevante, eu tenho cada vez mais direcionado o meu trabalho, e aí eu falo que o meu trabalho é o projeto, né, para as dificuldades ou para as queixas ligadas ao contato visual. Tudo bem? A gente vai ver aqui ao longo dessa aula que, quer dizer, o contato visual ele é um elemento tão fundamental das interações sociais que, se o indivíduo ele tem um déficit nesse comportamento, ele acaba ficando bastante limitado, né? Ficando bastante restrito
em termos de interação social, né? Por quê? Porque ele acaba passando uma ideia ou uma imagem, muitas vezes de desinteresse. Tá? Então, imagina que você está conversando com alguém e essa pessoa que você está conversando não olha diretamente nos seus olhos, né? Ela fica olhando a maior parte do tempo para um outro ponto qualquer, ou olha para baixo, alguma coisa desse tipo, e ela raramente faz contato visual com você, né? Então, isso vai indicar para a gente algum tipo de reação negativa a respeito dessa pessoa que está interagindo com essa outra que não faz contato visual. Por quê? Porque isso provavelmente vai gerar um desconforto. Então, repare nessa figura aqui desse primeiro slide, que o contato visual mais adequado, né, mais indicado, é o contato visual direto, né? Mas a gente vai ver que um dos elementos principais que está por trás do medo do contato visual é o medo da avaliação negativa, né? E assim, pessoal, a gente sabe, né, que o estar sendo observado, né, ou o ato de observar o outro é a porta de entrada para os julgamentos, para as avaliações sociais e assim por diante. Tudo bem? No momento em que eu me percebo ou tenho a sensação de que eu estou sendo observado, estou sendo olhado por alguém, isso é a porta de entrada para alguém estar me julgando, né? E na mente de um indivíduo que tem um transtorno de ansiedade social, 98% desses julgamentos que ele prevê que o outro vai fazer dele são julgamentos negativos. Tudo bem? Então, assim, é um aspecto fundamental, né? Eu tenho até desenvolvido algumas estratégias, né, a partir da minha prática clínica e a partir da literatura, para trabalhar com os meus clientes questões ligadas à dificuldade no contato visual. Tudo bem? Dificuldades que envolvem ansiedade de contato visual, dificuldade em iniciar um contato visual, dificuldade em manter um contato visual e os próprios comportamentos evitativos ligados ao contato visual. Tudo bem? Possivelmente, no futuro, talvez ano que vem, eu inclusive elabore uma espécie de protocolo de treinamento para esses indivíduos que tenham interesse, né, em trabalhar essa questão do contato visual. Tudo bem? Inclusive, né, essas estratégias fazem parte, elas estão incluídas no curso que a gente tem do projeto aqui Ansiedade Social em Foco, tá? Que é o curso Timidez e Ansiedade Social, o que é e como lidar. Tá? Essas estratégias estão incluídas nesse curso. Então vamos lá, gente. Deixa eu passar aqui o slide. Bom, o estudo ele vai iniciar dando alguns dados aí sobre o TAS, né, o transtorno de ansiedade social, que são dados aí muito corriqueiros, né, que quem tem alguma familiaridade, algum contato com o tema, né, ou assistiu, por exemplo, a nossa aula anterior aqui, já sabe muito bem a respeito desses dados aqui, né? Então, o transtorno de ansiedade social, ele é o transtorno psiquiátrico, né, que tem uma prevalência ao longo da vida bastante elevada, né? Então de 5% a 13%, tá? E ele é um dos transtornos psiquiátricos mais comuns que a gente encontra na prática clínica. Se não me engano, né, pelos dados mais atuais, ele é o 4º transtorno psiquiátrico mais comum.
ele fica atrás, se não me engano, da depressão. A depressão, se não me engano, é o primeiro transtorno mental mais comum que aparece nas clínicas de saúde mental, seguido de fobias específicas, se eu não estou enganado. Depois vem problemas de abuso, dependência de álcool, né? E o TAS figurando ali na 4ª posição do ranking dos transtornos mais comuns que aparecem aí nos consultórios de saúde mental. Tudo bem? Entre os transtornos de ansiedade, os dados vão dizer que o transtorno de ansiedade social é o mais prevalente na clínica. Tá? É aquele que mais aparece. Seria até interessante, né? Provavelmente psicólogos, terapeutas, né, vão estar assistindo essa aula aqui. Seria interessante vocês escreverem aqui nos comentários se vocês atendem casos de ansiedade social, até para a gente confirmar ou não esses dados da literatura. Tá? Bom, como é que o DSM, né, e esse artigo aqui ele é um artigo de 2011, então ele está usando aí o DSM-4 revisado, tá, de 94. Tá? Como é que ele vai definir o transtorno de ansiedade social? Tá? Um medo persistente de situações sociais ou de desempenho nas quais a pessoa ela é exposta a estranhos ou a possível escrutínio dos outros. Né? Vamos destrinchar um pouquinho essa definição, entender aqui alguns termos, né, alguns aspectos essenciais que a gente não pode perder de vista quando a gente está fazendo uma avaliação diagnóstica e efetuando, né, planejando ali um trabalho com clientes que têm o TAS. Tudo bem? Uma característica central dos medos sociais e da ansiedade social, entre aspas aqui, patológica, é a questão da persistência. Né? Ao longo da história de vida da pessoa e ao longo das situações. O que eu estou querendo dizer com isso? Gente, a ansiedade social é um sentimento completamente natural e esperado da espécie humana. Tudo bem? Praticamente todos os indivíduos, a não ser que tenham algum tipo de prejuízo ou comprometimento neurológico, alguma lesão, alguma coisa do gênero, vão experimentar momentos de ansiedade social ao longo da vida. Tudo bem? Isso é completamente normal e esperado. Tá? E eu iria até um pouco além, eu diria que é até adaptativo em certas situações sociais, porque a ansiedade social, ela de certa maneira vai funcionar como um filtro para você, digamos assim, adequar, né, ou se adaptar àquela situação social de uma forma favorável a você. Tá? Ou seja, se eu tenho uma inibição social, né, se eu tenho um sentimento, né, que eu chamo de ansiedade social, que me trava, que me inibe de fazer certos comportamentos, ter certas atitudes sociais, isso faz com que, em determinados contextos, né, eu consiga obter melhores resultados do que em outros. Né? Por exemplo, se eu vou fazer uma palestra, se eu vou fazer uma apresentação em público ou vou apresentar um seminário, é esperado e é até adaptativo que eu sinta algum nível de ansiedade social para que eu me prepare adequadamente para a apresentação e me preocupe no nível ali, digamos assim, adaptativo com o conteúdo que eu vou passar. Né? Porque se eu estou totalmente relaxado, eu posso simplesmente fazer os slides de qualquer forma, não dar atenção ao que é importante. Né? Na hora de falar, de me expor, eu me expor de uma forma negligente.
não dando atenção para o feedback da audiência e assim por diante. Tá? Então, um nível de ansiedade social é um nível que é esperado, é um sentimento que é esperado e ele é adaptativo porque, inclusive, teve uma função evolutiva para a gente chegar onde a gente está hoje. Né? Os medos sociais, né, pessoal, se a gente for olhar de uma perspectiva evolucionista, eles foram importantes, né, no sentido de promover uma maior agregação social entre os grupos, isso desde a pré-história, tá? E reduzir a competição social, né? Porque como a ansiedade social ela está muito ligada ao comportamento submisso ou comportamento passivo, né? Esse comportamento ele costuma produzir uma, digamos assim, uma integração grupal ou uma agregação social maior do que, por exemplo, um comportamento agressivo, tá? Que teoricamente não estaria ligado à ansiedade social. Tá? E é óbvio, né, pessoal, que a questão de você manter uma imagem, né, manter uma certa reputação diante de um grupo, foi importante ao longo da história, da nossa história evolutiva, para que a sociedade, enquanto sociedade, se desenvolvesse, né, e a gente chegasse às regras, normas sociais e, de um modo mais amplo, à cultura. Tudo bem? Então eu diria que os medos e as ansiedades sociais elas foram importantes para o desenvolvimento e manutenção da cultura como um todo. Tá? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Né? Para deixar claro para vocês, né, que não há um aspecto patológico, doentio na ansiedade social em si. Tudo bem? Ela vai começar a ganhar um caráter mais patológico, ou eu prefiro usar a palavra aqui, mais desadaptativo, quando ela se tornar muito persistente ao longo da vida do indivíduo, ou seja, não é aquele indivíduo que vive momentos de ansiedade social num nível adaptativo, mas é uma ansiedade social que se apresenta na maioria ou em quase todas as situações sociais, ou seja, ela persiste ao longo das situações sociais e o nível de intensidade da ansiedade social ele se mantém relativamente alto. Tá? Em outras palavras, né, o indivíduo que apresenta um nível de ansiedade social de 0 a 10 numa situação, sei lá, de falar em público, 6, à medida que ele vai se expondo à situação e ele vai vendo que não tem risco, não tem maiores riscos, não é um bicho de 7 cabeças aquela situação, a ansiedade dele tende a ir reduzindo, né? Ele vai se adaptando de alguma maneira àquela situação e a ansiedade ela vai se estabilizar até um certo ponto. Então ela vai ficar ali entre 3, 4 e 5. Tudo bem? Um indivíduo com transtorno de ansiedade social, a ansiedade dele não diminui ao longo da situação social. Né? Ela persiste com aquele nível de intensidade, que, por exemplo, pode ser um 7, um 8, e à medida que o indivíduo ele vai se expondo, né, à situação, a ansiedade continua com nível 7, 8, inclusive pode até aumentar e chegar no pico. Como assim um pico? Né? Ele pode ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, numa situação social. Certo? Bom, então assim, uma característica central é essa persistência da ansiedade. Em situações sociais, né, aqui ele está querendo dizer situações de interação social, né, em que o indivíduo ele tem contato
direto com as pessoas na situação social, né? Então, por exemplo, ele está numa festa, ou está numa reunião, ou está num bate-papo com amigos, ou alguma coisa do gênero, tá? Ou situações de desempenho, né? Que ele vai ter que fazer alguma atividade específica em público. Por exemplo, dar uma aula, dar uma palestra, tocar algum instrumento em público, dançar em público, não ter uma interação direta ali com a audiência. Tudo bem? Nas quais a pessoa é exposta a estranhos, de forma geral, tá? Mas isso aí é uma coisa que tem sido... eu tenho feito algumas reflexões a esse respeito a partir da minha prática clínica. Por quê? Porque eu tenho visto que certas pessoas, né, com transtorno de ansiedade social, elas se sentem mais desconfortáveis com indivíduos familiares, conhecidos, do que com desconhecidos. Olha que interessante. Se você pegar toda a literatura da área, toda a literatura vai apontar que o tipo, né, de pessoa, um dos tipos de pessoa que mais gera ansiedade nessas pessoas são desconhecidos ou estranhos, pessoas não familiares. No entanto, né, eu tenho observado que, por uma questão do peso do julgamento de um conhecido, essas pessoas se sentem mais desconfortáveis na presença de conhecidos do que de estranhos. E faz sentido. Por quê? Porque, gente, vamos fazer aqui uma comparação, né? Se você for colocar na balança, qual que é a importância em relação ao que uma pessoa desconhecida, uma pessoa qualquer, pensa sobre você, em relação ao que, sei lá, o seu professor pensa de você, ou um amigo pensa de você, ou um colega de trabalho pensa de você, ou seu chefe pensa de você. Ou seja, todas essas pessoas são pessoas conhecidas ao indivíduo, né? Então, assim, não necessariamente o indivíduo com ansiedade social vai se sentir mais desconfortável na presença de estranhos. Às vezes pode acontecer o contrário. Tudo bem? Então, se sente exposta a estranhos ou a possível escrutínio, né? Que é aquele exame minucioso, né? Que a pessoa te avalia nos mínimos detalhes. Tudo bem? E aí, como eu falei no início, né, gente, embora o contato visual ele seja uma característica relevante aí do transtorno, pouca atenção tem sido dado a esse aspecto que é tão importante para a avaliação diagnóstica do transtorno. Tá? Então, o estudo ele vai dizer que as pessoas com TAS fazem menos contato visual durante conversações sociais, como foi observado por avaliadores independentes em estudos de laboratório e em estudos de rastreamento ocular, né? Ou seja, existe uma hipótese, né, bem fundamentada de que durante uma conversação social, se o indivíduo ele é tímido ou ele apresenta um nível ali moderado, um nível relevante de ansiedade social, ele provavelmente vai fazer menos contato visual com o interlocutor. Tá? Isso é uma hipótese até, digamos assim, óbvia para quem tem mais familiaridade com o assunto ou quem atende indivíduos com ansiedade social e assim por diante, né? E aí, gente, tem a questão funcional que é importante para a gente ficar atento, né? Principalmente quem trabalha aí na abordagem comportamental ou cognitivo-comportamental, que o terapeuta comportamental, né,
de uma forma geral, especialmente aquele que é embasado pela análise do comportamento, ele vai trabalhar muito da perspectiva da análise funcional do comportamento. Tá? Só um parêntese aqui. O que é isso? Quando eu faço análise, digamos assim, né? Quando eu tenho um comportamento X, né, o cliente me relata um comportamento X, e aí o terapeuta pergunta, por que você age assim? Tá? Que seria uma pergunta leiga, tudo bem? Mas quando um terapeuta comportamental ele pergunta para o cliente por que você age assim, ele está querendo buscar esse porquê é equivalente a que circunstâncias ou que situações você age assim, né? E que efeitos ou que consequências isso produz na situação. Tá? E aí eu tenho a análise funcional. Né? Um termo mais técnico para isso, né? Um termo até mais preciso, seria análise de contingências. Né? Que eu tenho ali a contingência de 3 termos. Né? Então eu tenho aqui uma situação, no nosso caso aqui uma situação social, eu tenho as respostas que o indivíduo emite nessa situação social, e aí podem ser respostas públicas ou privadas, tudo bem? Respostas privadas aí, pensamentos, sensações, sentimentos, emoções, assim por diante, e eu tenho os efeitos dessas respostas aqui na situação. Quando eu tenho em mente os efeitos, as consequências, eu estou olhando para a função. Né? Em outras palavras, para que aquele comportamento serve naquela situação? Como é que ele funciona naquela situação? Tá? E quando eu estou perguntando para que ele funciona, para que ele serve, eu estou querendo enxergar, eu estou querendo entender como é que o meu comportamento ele modifica o meio ambiente. Como é que ele modifica o ambiente social? Né? Então, assim, se eu faço mais contato visual direto numa interação, como é que isso altera o comportamento do interlocutor? Né? Será que ele passa também a me dar mais atenção? Será que ele desvia mais o olhar quando eu olho diretamente para ele? Será que, à medida que eu faço mais contato visual com ele, ele tende a falar mais? Ou ele fica mais inibido? Ou seja, eu estou olhando para a função do comportamento e não para, digamos assim, para a forma do comportamento ou para o jeito que o comportamento se apresenta, né? Porque eu posso olhar de um certo jeito, digamos assim, né? Mas esse jeito de olhar não necessariamente vai produzir o efeito que eu estou querendo na situação. Né? Então, por exemplo, às vezes a evitação do contato visual pode ser funcional, gente. Tudo bem? Por quê? Vai depender do contexto. Tá? Querem ver um exemplo? Imagina que você vai... vamos pegar aí. Você vai num evento social, né? Numa determinada localidade, digamos assim, entre aspas aqui, né? Uma localidade de risco. Tá? E aí você está ali, vamos supor, com um amigo, né? E você chega ali naquele ambiente, mas você não tinha noção, você não tinha ideia que era um local de risco. Digamos que seja uma festa. Tá? E aí você começa a perceber que as pessoas ali naquele ambiente não são pessoas muito, digamos assim, muito receptivas, né? Muito amistosas. Né? Elas têm um comportamento ali meio hostil, meio mal encaradas e coisas desse jeito. Tá? Será que nesse ambiente o fazer contato visual mais prolongado com essas pessoas seria funcional? Né? Ou seja, será que isso levaria aos efeitos que eu procuro? Por exemplo, será que isso me deixaria mais seguro
Ou será que se eu ficar olhando demais nos olhos dessas pessoas, essas pessoas podem detectar alguma ameaça em mim, não sei, cismar comigo e eu de fato estar correndo um risco real ali? Então será que não seria mais funcional eu não fazer muito contato visual, né, numa situação dessa, em que eu estou num ambiente hostil? Né? Porque reparem, pessoal, que o contato visual direto ele pode indicar também uma atitude agressiva, uma atitude de confronto. Né? Então, às vezes, você olhar muito diretamente, você ficar encarando muito o outro, pode não ser uma coisa funcional. Então, é sempre importante, pessoal, a gente, enquanto terapeuta, a gente ter sempre esse olhar funcional também para o comportamento. Tudo bem? Como eu falei no início, né, isso aqui é extremamente comum. Né? Os indivíduos que não fazem contato visual, né, ou desviam muito o olhar, ou são muito evitativos, geralmente são mal interpretados. Tudo bem? Geralmente como um sinal de desinteresse. Isso aí, inclusive, já é sustentado pelos estudos. Tá? E assim, a gente sabe que as pessoas interpretam o comportamento reservado, o comportamento inibido, né, ou o comportamento de ficar quieto de uma forma geral, de uma forma bastante negativa na nossa cultura. Tá? Então, o indivíduo que não consegue fazer um contato visual adaptativo, ele pode ser interpretado como arrogante, como desinteressado da situação, como estranho, como triste, enfim. Certamente você não vai encontrar avaliações positivas para o indivíduo que tem um contato visual deficiente, digamos assim. Tá? Então, o estudo ele vai dizer também que o medo e a evitação do contato visual ele está associado muito fortemente a um comportamento submisso, que foi observado em espécies que vivem em grupos, não necessariamente humanos, tá, pessoal? O estudo ele vai dizer que no comportamento de grupo, né, no comportamento social de primatas, quando, digamos assim, o macho ele se sente ameaçado de alguma forma por outros membros do grupo, ele exibe um comportamento submisso, que também foi observado em interações humanas, de baixar a cabeça, né, e não ser capaz de fazer um contato visual direto com aquele estímulo de ameaça, que no caso é outro membro do grupo. Isso foi observado em primatas. Tá certo? Então, assim, vocês podem reparar, talvez até na experiência diária de vocês, que quando vocês estão com medo de alguém, seja lá por que motivo for, existe uma tendência a você desviar o olhar daquele objeto, daquela pessoa. Né? E aí um comportamento não verbal, né, muito comum também, é o comportamento do indivíduo ficar de cabeça baixa. Né? Não sei, talvez não, né? Provavelmente também algumas pessoas que têm transtorno de ansiedade social vão estar assistindo essa aula aqui e talvez vocês já tenham, né, passado pela experiência de quando vocês saem na rua, por exemplo, e vocês estão se sentindo ansiosos ou desconfortáveis, com a sensação de estarem sendo observados, vocês andarem de cabeça baixa na rua. Tá? Isso seria um comportamento submisso. Tá? E aí, como no slide anterior, né, o fato de eu não conseguir fazer um contato visual mais prolongado, eu posso perder informações sociais importantes. Então, por exemplo, se passa algum conhecido por mim e eu estou andando de cabeça baixa na rua, a pessoa pode entender ou pode interpretar que eu fui mal educado, que eu ignorei ela, que eu não gosto daquela pessoa, o que normalmente são interpretações bastante equivocadas.
Por quê? Porque a gente está lidando não com falta de educação, não com desinteresse, não com arrogância. A gente está lidando com uma ideia, né, um conceito que a gente chama de ansiedade social ou timidez. Tudo bem? O estudo ele vai apontar, gente, que nas pessoas com TAS, a aversão ao contato visual ela parece estar relacionada à regulação da ansiedade social, embora essa relação não tenha sido estudada sistematicamente. Tá? Ou seja, o que isso significa? Significa que para eu manejar o meu desconforto social numa situação, eu posso me utilizar de uma estratégia de evitação, tá? Onde eu não faço contato visual direto com a pessoa e a partir disso eu me tranquilizo. Por quê? Porque se eu não estou vendo, né, o olhar da pessoa, eu não estou em contato com o escrutínio, pelo menos não de forma direta, daquela pessoa. Né? Então eu consigo, de alguma maneira, regular a minha ansiedade social através do meu olhar. Né? E só um parêntese aqui, né, pessoal? Eu falei no início aqui da aula para vocês que o contato visual ele pode ser um tema extremamente rico para a gente elaborar, né, para a gente se aprofundar, principalmente na avaliação diagnóstica e no tratamento das pessoas com ansiedade social, porque a partir do seu olhar, né, da maneira como você utiliza o seu olhar, você pode regular uma série de comportamentos emocionais seus e comportamentos sociais dos outros. Tudo bem? Então, assim, é um elemento central. Tem até a frase popular, né, que dizem que não lembro exatamente como é que ele é formulada, né, mas que o olhar ele diz muito mais do que qualquer outra coisa, os olhos são a janela da alma e coisas desse tipo. Mas isso por quê? Para indicar que o olhar, né, o contato visual, ele tem um potencial, gente, extremamente alto de você regular o seu próprio comportamento e o comportamento dos outros. Tá? Então, se você tem um contato visual efetivo, né, você tem muito mais chances de estabelecer uma interação social efetiva do que se você tem um contato visual deficitário. Tá? Deixa eu passar aqui o próximo item. E aí, o que o estudo, né, o que esse artigo aqui ele vai trazer de inovador, que é inclusive um instrumento que eu passei a utilizar na minha prática clínica, que é a escala de avaliação de ansiedade e contato visual. Tá? Bom, até onde eu sei, é o único instrumento que avalia especificamente esse aspecto do contato visual. Tá? Foi desenvolvido aí por esses autores, aqui nesse artigo, tá? E os autores eles utilizaram essa escala como base para avaliar as amostras aqui desse estudo. A gente vai ver isso aqui ao longo da aula. Então, assim, quais foram os objetivos aqui do estudo? Caracterizar o medo e a evitação do contato visual em pessoas não ansiosas, né, o grupo controle, e em pacientes com transtorno de ansiedade social generalizada, que é a condição mais comum que chega às clínicas de saúde mental. Tá? Antes e após o tratamento, e avaliar as propriedades psicométricas da GARS, né? Que é essa escala de avaliação do contato visual. Bom, quais foram os métodos que os autores utilizaram? Eles utilizaram aí basicamente 3 amostras. Tá? A amostra-alvo, né, que foram os pacientes aí com ansiedade social generalizada, foram 44 sujeitos, 17 sujeitos saudáveis, né, que foi o grupo controle,
e uma amostra, né, de estudantes universitários para dar ali uma, digamos assim, tirar uma média dos indivíduos jovens daquela sociedade. Tá? E aí eles optaram, né, por utilizar aí estudantes universitários. Tudo bem? Os pacientes e 8 sujeitos saudáveis foram selecionados randomicamente e reavaliados após 8 ou 12 semanas de tratamento com paroxetina. Aqui vale um comentário, né? A amostra, né, desse estudo aqui, gente, e os autores até colocam isso como uma limitação, foi uma amostra relativamente pequena, né? Então 44 pessoas não é um número assim, digamos, estatisticamente relevante para a gente tirar conclusões assim muito abrangentes a respeito do que está sendo estudado, tá bem? E uma outra questão assim que vale comentar aqui é que o estudo, né, ele não usou um tratamento psicoterápico como intervenção. Ele usou um tratamento medicamentoso com paroxetina, que é um inibidor da recaptação da serotonina, né, que já se mostrou como sendo talvez o mais eficaz para a ansiedade social. Tá? Ele tem estudos clínicos, né, ensaios clínicos controlados, já demonstrando a eficácia dessa medicação especificamente para a ansiedade social, e a gente vai ver também que esse estudo sustenta essa hipótese aqui, né? É curioso, né, porque quando eu fui ler o título do artigo, eu achei que eles tivessem usado ali como intervenção um tratamento psicoterápico, mas não, utilizaram ali um tratamento medicamentoso. Tá? Bom, os pacientes e os sujeitos saudáveis não diferiram de forma significativa na média de idade, sexo, estado civil ou nível de instrução, mas sim na distribuição racial. Existiu uma diferença ali em termos de distribuição racial, no sentido de que na amostra de pacientes com tais, tinham alguns pacientes de cor negra, tá? E na amostra de sujeitos saudáveis não existia nenhum indivíduo negro. Tá? Então isso aí, para o cálculo estatístico das análises, isso não entrou, quer dizer, os indivíduos negros no grupo-alvo, né, no grupo dos pacientes, não entrou como no cálculo estatístico da ansiedade de contato visual no final do estudo. Tá? Bom, como é que foi o processo de avaliação? Né? Os universitários preencheram a GARS, né, e a CIAS, que é a escala de ansiedade e interação social, e outras medidas, né, enquanto que os pacientes e os sujeitos saudáveis preencheram a GARS e uma bateria diferente de avaliações. Como eu disse, gente, a amostra de estudantes universitários foi só uma amostra ali para ter um parâmetro dos indivíduos jovens daquela sociedade. Tá? Então, assim, não teve, digamos assim, nenhuma relevância em termos de comparação, né, de servir como um grupo comparativo. O que foi, de fato, relevante é a comparação dos pacientes com ansiedade social e os sujeitos saudáveis. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho, então, dessa escala da GARS, que, inclusive, eu peguei esse instrumento desse artigo aqui e fiz a tradução. E como eu falei para vocês no início, né, eu já estou utilizando esse instrumento como instrumento de avaliação clínica no meu dia a dia. Né? Então, ou seja, né, se o sujeito ele chega para o atendimento e já relata uma dificuldade de contato visual, eu já apresento para ele um instrumento e passo para ele preencher essa escala. E uma coisa interessante também que vem acontecendo aí nos últimos tempos, quer dizer,
o meu olhar, né, a minha atenção, ela está mais voltada, né, ela está mais, digamos assim, mais ativa para a questão do contato visual, né? Então, assim, antes de conhecer, por exemplo, essa escala aqui, e antes de voltar o meu trabalho mais para a questão do contato visual, eu, por vezes, não questionava se o indivíduo ele tinha alguma dificuldade de contato visual, se ele tinha um contato visual evitativo. Na própria interação terapêutica, né? Eu não me atentava muito para esse aspecto da dificuldade de contato visual, ou seja, se o cliente ele apresenta uma dificuldade de contato visual na relação terapêutica ali comigo, né? Então, à medida que eu fui me aprofundando um pouco mais nesse aspecto específico, né? E depois que eu tive contato aqui com esse estudo e com esse instrumento, né? Eu fiquei com o radar mais ligado aí para detectar as dificuldades de contato visual, e sempre na entrevista clínica eu questiono, né, o cliente se ele apresenta dificuldades em relação ao contato visual, e além disso observo na prática se ele apresenta dificuldade de contato visual comigo ali na relação terapêutica. Bom, então a GARS ela é uma escala de autorrelato, né, que o próprio cliente vai preenchendo ali, desenvolvida com base em entrevistas não estruturadas com paciente com ansiedade social generalizada, né? Então os autores, né, à medida que eles foram atendendo ali uma série de indivíduos com ansiedade social generalizada, eles foram detectando algumas dificuldades de contato visual e em que circunstâncias, né, ou em que situações essas dificuldades apareciam, tá? E eles foram listando essas situações para desenvolver a GARS, tá? Então, o medo e a evitação do contato visual foram classificados em uma escala do tipo Likert, né, aquela pontuaçãozinha padrão, de 0 a 3, e os scores das 17 situações da escala foram somados para gerar um subtotal de medo, evitação e uma pontuação total, tá? Foi utilizado também como uma medida de ansiedade social geral, né? Esse daqui é um dos instrumentos aí mais comuns, né, pessoal, que tanto os pesquisadores quanto os clínicos eles utilizam aí para medir a gravidade do medo e da evitação social, tá? Eu atualmente, só um parêntese aqui, tá, gente? Eu atualmente não utilizo mais essa escala aqui de Leibniz. Por quê? Porque recentemente, né, saiu aí um manual, vou até mostrar ele para vocês aqui, que eu inclusive recomendo fortemente aqui, tá, pessoal? Quem tem interesse aí em se aprofundar no assunto ou atende cliente com ansiedade social, esse manual aqui, ó. Inclusive já fiz um vídeo aqui indicando literatura aqui sobre ansiedade social e já mostrei esse livro aqui, tá? Que é o Programa de Intervenção Multidimensional para Ansiedade Social, que vai trazer um protocolo aqui completo para terapia em grupo para ansiedade social, completamente atualizado, tá? Esse aqui é o livro do terapeuta, tá? A gente tem aí também o livro do paciente. E assim, é um livro bastante completo, né? Vocês veem que é um volume aí bem extenso, tá? E ele vai trazer um questionário, que eu também já fiz um vídeo dele no nosso canal aqui, que é o CASO, né? Que é o Questionário de Ansiedade Social para Adultos. Por que eu optei por utilizar o CASO e abrir mão da escala de Leibniz? Porque o CASO, gente, ele é um instrumento que ele foi desenvolvido especificamente para a cultura latino-americana, né? Ou seja, os autores eles estavam pensando em situações sociais que são típicas, né? São características de países de língua portuguesa e língua espanhola, tá? Então, assim, culturalmente,
ele é um instrumento mais válido para a gente aqui, né, do que a própria escala de ansiedade social de Leibniz, o que não deixa de invalidar a utilização dessa escala aqui, tudo bem? E aí nesse estudo aqui os autores utilizaram essa escala, tá? Então, como eu falei, né, ela é uma escala amplamente utilizada em ensaios clínicos para medir a gravidade do transtorno de ansiedade social. Essa escala é interessante, né, ela tem um diferencial que eu considero bastante útil, né, clinicamente falando, que a escala ela vai dividir ali, né, em duas colunas entre medo e ansiedade e evitação. Tá? Então ela vai trazer ali uma pontuação de medo e de evitação. Que nem todas as escalas têm isso. Né? Tem escalas que só avaliam a questão emocional, né, do medo e ansiedade, não avaliam a questão comportamental, que para a gente também é crucial, né, que é a questão da evitação. Tudo bem? Bom, então essa escala ela avalia o medo e a evitação de 24 situações sociais, uma das quais é olhar nos olhos de outras pessoas que você não conhece muito bem. Tá? Ela possui boas propriedades psicométricas, tá? Então ela é segura de você aplicar, né? Psicometricamente falando. Eles utilizaram aí uma escala para medir aspectos da depressão, né? Utilizaram a escala de avaliação de depressão de Hamilton e, se não me engano, utilizaram o BDI também, né? A escala de depressão de Beck. Essa escala aqui, então, é uma escala que consiste de 17 itens e é uma medida padrão que avalia a gravidade da depressão. Tá? A depressão, ela inclusive foi um fator aí de exclusão de alguns pacientes da amostra com TAIs. Ou seja, indivíduos que apresentassem um transtorno depressivo maior foram excluídos da análise. Tá? Eles utilizaram também o inventário Beck de depressão, BDI-2, que é uma escala de autoavaliação que mostrou ter especificidade para sintomas depressivos relacionados aos sintomas ansiosos. Aqui vale um comentário, porque, pessoal, quando vocês estão atendendo uma pessoa com um transtorno X, seja um transtorno qualquer, tá? Pode ser um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, transtorno do humor, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, qualquer transtorno ali que está descrito no DSM ou na CID, é essencial que vocês investiguem a questão da comorbidade, tá? Ou seja, que vocês investiguem se existe a presença de outros transtornos clínicos associados ao transtorno primário que levou o cliente ao tratamento, ou que levou, ou que foi diagnosticado já para um psiquiatra, e o psiquiatra indicou para você e assim por diante. Tá? Porque não é comum, pelo menos na minha prática clínica, o cliente chegar com mais de um diagnóstico. Não é uma coisa comum. Em geral, a pessoa chega... isso eu estou falando assim, pessoal, dentro de classe, de um grupo de pessoas que chegam com diagnóstico. Tudo bem? Porque tem milhares de outras pessoas que chegam e não preenchem critério diagnóstico nenhum, para nenhum transtorno. Tudo bem? Então, assim, eu estou falando especificamente de pessoas que têm um diagnóstico clínico. Tá? Não é comum a pessoa chegar com mais de um diagnóstico. Em geral, a pessoa chega com um transtorno depressivo, com TAG, com TEPT, com ansiedade social, transtorno bipolar e coisas desse gênero. Só que já foi demonstrado, pessoal, por inúmeros estudos, que a questão da comorbidade é uma questão que é praticamente uma regra no setting terapêutico. Ou seja,
dificilmente ou em raríssimos casos vocês vão atender clientes com apenas um transtorno clínico. Tudo bem? Ainda que esse transtorno secundário se apresente de uma forma leve, de uma forma inclusive que poderia passar despercebida pelo clínico. Tudo bem? Então, principalmente no caso da ansiedade social, né, os estudos eles vão apontar que os níveis de comorbidade podem chegar até 80% dos casos. Então, assim, se o indivíduo chega com esse diagnóstico, é quase que uma regra ele ter algum outro transtorno associado. Principalmente depressão, abuso e dependência de substâncias, principalmente o álcool, tá? Que ele geralmente ele usa ali como um mecanismo, como um comportamento de segurança para enfrentar ou para lidar com situações sociais, tudo bem? E também outros transtornos de ansiedade. Tá? Então, por exemplo, TAG, alguma fobia específica e coisas desse gênero, transtorno do pânico e assim por diante. Então, é fundamental que vocês tenham esse olhar, digamos assim, um olhar transdiagnóstico para o cliente. Tá? Ou seja, vocês não enxergarem, né, vocês não, digamos assim, amarrarem o cliente numa perspectiva diagnóstica só. Né? Então, o meu cliente tem depressão, transtorno depressivo maior, então ele é só isso aqui, ele é só o diagnóstico. Não, pessoal. O cliente é uma pessoa que apresenta alguns sinais e sintomas que são descritos pela literatura médica, psiquiátrica, como um transtorno depressivo maior. Só que, digamos assim, o cliente ele é uma história de vida. Ele não é uma vida, né? Ele é uma história de vida. Né? Se você pega aí um cliente com 40 anos, ele é um cliente com 40 anos de história de vida. Ele não é um transtorno depressivo maior ambulante, que está andando por aí à procura de cura. Tudo bem? Mais ou menos a ideia é essa. Então, sempre investiguem a questão da comorbidade com seus clientes, tá? Principalmente se vocês estão atendendo casos de ansiedade ou depressão. Bom, eles utilizaram também a escala de ansiedade e interação social, a CIAS, que também é uma escala extremamente utilizada. Tá? Então, ela é uma escala que inclui 20 itens de autoavaliação, também em formato Likert, avaliação de 0 a 4. Os itens avaliam a ansiedade em situações de interação social, especificamente. Assim, eu não tenho acesso a essa escala não, pessoal, mas é interessante que vocês deem uma procurada aí, porque é uma escala que vale a pena. Eu só tive contato com ela uma vez, através de um artigo aí, que eu li há muito tempo atrás, mas eu não tenho ela para trabalhar no dia a dia clínico, mas é uma escala que vale a pena vocês estarem dando uma procurada aí. Tá? E ela inclui, né, assim como a escala de Leibowitz, ela inclui um item também de contato visual, que é esse item aqui, né? Eu tenho dificuldade em fazer contato visual com os outros. Tá? Ela apresenta de boa a excelente confiabilidade e bom construto e validade convergente. Tá? Eu não vou me deter aqui nesses termos estatísticos não, tá, pessoal? Até porque também não é uma área que eu tenha muito domínio, que eu tenha muita familiaridade. A minha ideia com essas aulas aqui é trazer um conteúdo inovador aqui a respeito da temática principal do debate, a discussão do artigo. Tudo bem? Eles utilizaram também aqui a escala de comportamento submisso, que é uma escala que particularmente eu não conheço. Tá? Então, ela avalia a frequência de comportamentos submissos involuntários com 16 itens classificados também em uma escala Likert de 5 pontos. Né? Então, que vai de 0, que significa nunca, a sempre 4. E essa aqui ela vai trazer 2 itens relacionados ao contato visual. Né? Então, eu não gosto quando as pessoas olham diretamente para mim quando estão falando, e eu evito o contato visual
direto. Isso aqui é um item que vale um comentário breve, né? Essa crença, né? Esse pensamento de que eu não gosto quando as pessoas olham diretamente para mim quando estão falando. Gente, de fato, se você é tímido, né, ou se você tem, né, um diagnóstico aí de transtorno de ansiedade social, só o fato da pessoa direcionar o olhar para você, isso já vai ativar reações ali de desconforto, de incômodo, de mal-estar e assim por diante. Tudo bem? Se a pessoa ela está falando com você, muito provavelmente ela vai estar fazendo contato visual até para saber, né? Até para ela ter um feedback ali se você está prestando atenção ou não. Tá? O problema é que se você for uma pessoa tímida, o fato dela ficar olhando para você enquanto ela está falando vai te gerar um desconforto, né? Você pode pensar, caramba, como é que será que eu devo agir aqui, né? Que expressão facial que será que eu faço? Será que ela vai me achar esquisito? Será que eu vou saber o que falar, né? O que eu vou falar para essa pessoa? Como responder? Ou seja, vai gerar ali um certo desamparo na situação em termos de como que você vai agir. Só que é um comportamento natural e é um comportamento esperado que quando uma pessoa está falando, ela faça um contato visual mais intenso, mais prolongado com você. Tudo bem? Por outro lado, gente, tem pessoas que enquanto elas estão falando, elas fazem pouco contato visual. Tá? O que dentro do raciocínio que eu desenvolvi de treino de contato visual não é um comportamento adaptativo. Por quê? Porque quando você está falando, o mais adaptativo é você fazer contatos visuais que eu chamo de contato visual intermitente. Tá? O que é isso? É você olhar de vez em quando para o rosto da pessoa. No caso, para os olhos, né? Olhar diretamente nos olhos da pessoa de vez em quando. Tudo bem? Enquanto você está ouvindo a pessoa, você fazer um contato visual mais contínuo. Né? Então você manter o olhar fixo nos olhos da pessoa. Tá? Por quê? Porque isso vai demonstrar interesse pelo assunto, tá? E você vai, de alguma maneira, poder regular ali o seu comportamento, como eu falei, né? mais no início da aula, e regular o comportamento da outra pessoa. Tudo bem? Por isso que eu falo, gente, eu volto a bater nessa tecla aqui, que o contato visual ele tem um potencial muito grande de melhora clínica para indivíduos com diagnóstico de ansiedade social. Por isso até que, quer dizer, por eu ter detectado esse potencial do contato visual, que eu estou voltando mais o meu olhar, a minha atenção para esse tipo de... para esse aspecto, tá? Bom, quais foram os resultados então do estudo? Né? As medidas ali de avaliação psicométrica da GARS, né, mostraram que ela tem uma boa confiabilidade. Tá? São investigações preliminares ali, até porque é um instrumento muito novo. Tá? É um instrumento aí de 2011, né? Então é um instrumento bastante recente, mas ele está sendo submetido a outras análises aí psicométricas para avaliar a confiabilidade, validade de construto e etc. Tudo bem? Bom, aqui são alguns dados estatísticos, né? Que eu não vou me ater muito a isso aqui. Eu coloquei só para efeito de quem entender aí mais de estatística e se interessar por esses dados aí, vocês podem ver isso no estudo original. Tudo bem? Mas isso aqui, resumindo, tá, pessoal? É só para mostrar que a confiabilidade da GARS ela foi demonstrada estatisticamente através dessa valoração aqui para cada subescala.
que a GARS ela é dividida ali, tem a escala de ansiedade, de contato visual, e evitação também de contato visual. Tá? Então, a confiabilidade dela foi sustentada por esses valores. Tudo bem? Ansiedade e contato visual nas amostras de estudantes, pacientes com TAI generalizado e controles saudáveis. Então, na amostra de universitários, os scores médios não diferiram entre homens e mulheres e os scores totais médios na GARS não diferiram entre homens brancos e não brancos. Tem um dado complementar aqui, né, que o estudo mostrou, não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver. Não. Tem um dado complementar aqui, né, que inclusive é um dado que que é sustentado também por outros estudos, que na amostra de universitários aqui nesse estudo, as mulheres elas tiveram uma ansiedade de contato visual levemente maior do que os homens. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque, pelo menos assim, os dados da literatura, eles apontam que as mulheres são mais afetadas pelo transtorno do que os homens. Tudo bem? Agora, a meu ver, isso é um dado extremamente questionável, né, pessoal? Por quê? Porque existe também um outro dado que mostra que as mulheres procuram mais tratamento psicológico do que os homens. Então, assim, por uma questão simples, né, de matemática, se você tem mais mulheres em atendimento psicológico, você vai ter mais mulheres diagnosticadas com uma série de transtornos, inclusive ansiedade social. Tudo bem? Fora a questão cultural, né? Ou seja, existe um componente cultural que, de certa maneira, invalida ou pune os homens que expressam sentimentos, emoções, pensamentos, certas fragilidades e assim por diante. Então, o próprio fato, né, de um homem procurar psicoterapia pode ser um dado que é culturalmente mal avaliado, né, avaliado negativamente. Ou seja, aquele cara ali... isso ainda tem muito, tá, pessoal? A gente está aí quase em 2023, mas isso ainda tem muito. O indivíduo procurou lá terapia, alguma coisa assim, e ainda existe aquele mito de que terapia é coisa para gente que não é normal, coisa para maluco, coisa para quem tem transtorno mental grave, coisa desse gênero que, né, infelizmente, são mitos aí que a sociedade ainda mantém. Bom, os pacientes com TAI generalizado relataram níveis significativamente elevados de ansiedade de contato visual, avaliados pela GARS, em comparação aos controles saudáveis. Isso aqui é uma hipótese que os autores colocaram no início do estudo, mas que me parece uma hipótese óbvia, né? que eles iriam relatar mesmo uma ansiedade maior do que os indivíduos que não têm o transtorno. Tudo bem? Isso aqui é um dado bastante importante e significativo, né? Entre os 37 pacientes que concluíram o tratamento com paroxetina, a ansiedade de contato visual diminuiu significativamente, assim como a severidade da ansiedade social, comportamento submisso e sintomas depressivos. Então, como eu comentei brevemente agora há pouco, pessoal, a paroxetina, ela é o medicamento, né, da classe aí dos inibidores seletivos de recaptação da serotonina, que é o medicamento aí de escolha, né, o medicamento, digamos assim, padrão ouro para tratar ansiedade e depressão. Mas a paroxetina, em particular, ela tem estudos aí consistentes em relação à ansiedade social, especificamente, e já foi demonstrada a eficácia dela para esse transtorno. Tudo bem? Então, vocês veem que esse estudo aqui corroborou esses dados.
né? Então, os indivíduos que foram tratados com a paroxetina, quer dizer, eles reduziram não só a ansiedade em relação ao contato visual, mas a gravidade da ansiedade social geral. O comportamento submisso, né, que eu vejo como um comportamento ali que está dentro do pacote da ansiedade social, e de quebra ali, né, melhorou também os sintomas depressivos. Tá? Só o grande porém, né, que eu ouço falar, né, da paroxetina são os efeitos colaterais dela, né, que são efeitos colaterais aí bastante relevantes, principalmente em relação a questões sexuais. Né? Me parece que ela afeta bastante a libido e coisas desse gênero. Bom, entre os pacientes com TAI generalizado na linha de base, os scores totais da GARS não diferiram entre homens e mulheres e entre brancos e não brancos e não foram associados à idade. Né? Então a gente não teve esses dados aqui sociodemográficos como influenciando na ansiedade de contato visual. Ou seja, não importa se é homem, se é mulher, se a pessoa é branco ou não branco, ou se a pessoa é mais jovem ou mais velha, isso não, nesse estudo aqui, tá, pessoal, isso não afetou a questão da ansiedade de contato visual. Tá? Nos itens descritivos adicionais da GARS, que são os itens ali finais, né, que vão perguntar com que idade a sua ansiedade de contato visual começou, o quanto de contato visual você acha que é importante fazer. No final ali tem algumas perguntas mais abertas, né, digamos assim. Então, nesses itens descritivos adicionais, os pacientes com TAIs generalizado relataram maiores taxas de gravidade de evitação do contato visual devido à ansiedade, constrangimento fazendo contato visual e dificuldade de decidir a quantidade de contato visual adequada em comparação aos controles saudáveis. Né? Então, assim, existe um dado, né, que o estudo colocou, que se você tiver numa tarefa, e aí uma tarefa não social, tá, pessoal? Vocês podem estar envolvidos aí com fazendo uma prova, ou envolvido em alguma atividade que vai exigir uma sobrecarga cognitiva intensa, a tendência é você fazer menos contato visual nessas situações. Tudo bem? Mas isso devido à sobrecarga cognitiva da tarefa. Não tem nada a ver com medo de contato visual, com medo de avaliação negativa, não tem nada a ver. Né? Então, tem pessoas que, quando estão muito envolvidas, né, muito engajadas ali numa tarefa difícil, elas tendem a concentrar o contato visual mais naquela tarefa e não fazem muito contato visual com outras pessoas, mas aí não devido à ansiedade. Nos pacientes com TAI generalizado, a ansiedade foi demonstrada estando relacionada, né, ao medo de avaliação negativa, né, a ansiedade de contato visual, ao medo de avaliação negativa e à regulação da ansiedade social. Tá? E um outro aspecto, né, gente, é a questão da interferência na concentração. Né? Então você tem alguns transtornos aí que às vezes podem vir associados ao TAIs, por exemplo, transtornos do espectro autista, transtorno delirante, transtornos aí do espectro da esquizofrenia, alguma coisa do tipo, né? Em que o indivíduo ele não faz a depressão também, em que o indivíduo ele não faz contato visual não devido à ansiedade, mas devido a um déficit perceptivo. Tudo bem? Ou seja, a pessoa ela não consegue se concentrar durante muito tempo num determinado estímulo. Tá? E aí esse estímulo pode ser um estímulo visual, pode ser o rosto de uma pessoa, ou pode ser essa região aqui, a região ocular.
tudo bem? Mas é importante fazer essa avaliação diferencial de quando que o indivíduo ele não faz contato visual em função da ansiedade social ou em função de uma outra variável qualquer. Que aí pode ser uma sobrecarga cognitiva, um déficit de concentração ou devido a um outro transtorno, tá? Uma depressão, por exemplo. Então, ambos os grupos relataram baixas taxas de contato visual, de evitação de contato visual, devido, o que eu falei, devido à interferência de concentração e medo de olhar demais nos olhos dos outros, né? Então, ou seja, a ansiedade de contato visual ela estava associada primariamente ao medo de avaliação negativa, né? E não a questão da pessoa não conseguir se concentrar direito, ter algum déficit perceptivo ou receio de olhar demais nos olhos dos outros. Isso aqui, para mim, eu colocaria um ponto de interrogação aqui, nesse último ponto aqui, né? Medo de olhar demais nos olhos dos outros, né? Por que eu colocaria um ponto de interrogação nisso aqui? Porque... Não, só um minutinho, gente. Eu achei que tivesse parado de gravar aqui a aula. Deixa eu só ver se está gravando aqui, gente. Eu escutei um som aqui meio estranho. Não, tá gravando ainda. Achei que por algum motivo não estivesse gravando. Bom, deixa eu colocar aqui em modo apresentação de novo. Pronto. Então a gente parou aqui, né? Então assim, eu venho observando, né, pessoal, na minha prática clínica, e já tem uma literatura aí muito tímida ainda, né? Uma literatura muito incipiente a respeito dessa questão de você ter medo de incomodar o outro com o seu comportamento, tá? Existe uma síndrome, que eu não vou saber pronunciar aqui o nome da síndrome, tá? Mas ela é considerada como se fosse a fobia social nas culturas asiáticas, tudo bem? Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, países do leste asiático, tá? Em que o medo primário dessa síndrome, que seria equivalente à nossa fobia social aqui do Ocidente, é o medo de ofender o outro com o próprio comportamento. Ofender ou constranger, ou de alguma forma colocar o outro em situação de embaraço com o próprio comportamento. Ou seja, eu olhar demais, né, eu ficar encarando uma pessoa, isso poderia gerar um incômodo para outra pessoa. Tudo bem? Eu ter algum comportamento, digamos assim, fora do padrão em público poderia gerar incômodo a outra pessoa? Sim. Então isso estaria classificado dentro dessa síndrome, tá? Mas a gente encontra isso também na nossa fobia social ocidental aqui. Eu já atendi cliente, pessoal, que tinha essa dificuldade não, perdão, tinha essa preocupação, né, e era uma preocupação significativa de incomodar os outros a partir do seu olhar.
tá? Ou seja, ele achava, né, e aí vem as crenças, digamos assim, aquelas ideias, né, que o nosso grilinho falante ele fica aqui assoprando na nossa mente, né, de que se você olhar demais para os outros, significa que você está encarando o outro de uma forma negativa, tá? Então o outro vai achar que você quer alguma coisa, que você, sei lá, tá dando em cima da pessoa, tá cantando a pessoa e alguma coisa do gênero, tá? E para quem tem ansiedade social, pessoal, essa é uma questão importante. Não é uma questão trivial para quem não tem um transtorno. Quem não tem um transtorno, digamos assim, não estaria nem aí, né? Ou seja, numa situação de flerte, por exemplo, uma situação de paquera, o indivíduo que não tem o transtorno, ele vai fazer o contato visual contínuo com aquela pessoa que ele tem interesse. Por quê? Porque ele quer chamar a atenção daquela pessoa, ele quer ter o olhar dele correspondido. Tá? Enquanto que a pessoa que tem um diagnóstico de ansiedade social, ela vai se sentir incomodada por incomodar. Tá? Então, muitas vezes é extremamente comum que ela interprete o olhar demais nos olhos dos outros como um incômodo, uma inconveniência para outra pessoa. Tá? E aí isso vira uma questão para ela. Isso vira uma questão. Tá? Ela não tem, né, aquela, digamos assim, habilidade, né, que na ACT, na terapia de aceitação e compromisso, a gente chama de difusão, da pessoa simplesmente parar, né, observar que isso é a mente dela falando para ela que o olhar excessivo pode incomodar, mas que na realidade, e aí se distanciar disso como um pensamento. Tá? Então tá, minha mente está tendo o pensamento de que se eu olhar demais para tal pessoa, ela vai se sentir desconfortável, isso vai incomodar. Tá, minha mente está me dizendo isso. Tá, isso é só um pensamento da minha mente. Tá? E aí você não assumir isso como uma realidade, como uma verdade absoluta. É um pensamento que a sua mente está produzindo naquela situação. E você tomar distância, né? Você olhar esse pensamento por cima e se perguntar, peraí, o que eu quero naquela situação? Digamos que, né, seja uma situação de flerte e você está interessado naquela pessoa. Qual a probabilidade de você conseguir bons resultados numa situação de flerte se você não faz contato visual com a pessoa? Né? Qual a chance que você tem de se dar bem numa situação de flerte se você faz um contato visual adaptativo, mais apropriado ali naquela situação? Questões para reflexão. Tá? Então, a maioria dos pacientes com TAI generalizado e controles saudáveis viram o contato visual como pelo menos, moderadamente importante para suas relações sociais e profissionais. Ou seja, existe um conhecimento prévio em relação a habilidades sociais, e o contato visual está dentro desse campo, de que o contato visual ele é importante. Embora não seja uma coisa simples, pelo contrário, para pessoas com ansiedade social. Aqui existe uma certa coincidência, né, entre uma correlação, né, entre o início do medo e evitação do contato visual, que se iniciou ali com uma média de 12,9, né, 13 anos, e uma correlação com a idade de início do próprio transtorno de ansiedade social, que foi uma média ali de 14 anos e meio. Tá? Bom, correlações com ansiedade social, depressão e comportamento submisso.
Na amostra de universitários, os scores totais da GARS foram significativamente correlacionados à ansiedade social, ou seja, a dificuldade, né, o medo e evitação de contato visual estava relacionado a esse construto mais amplo que a gente chama de ansiedade social. Tá? Nos pacientes com TAI generalizado, na linha de base, os scores totais da GARS foram também significativamente correlacionados com as medidas de ansiedade social e comportamento submisso, mas não com as medidas de depressão. Tá? A correlação GARS-LSAS, né, que é a escala de ansiedade social de Leibowitz, foi significativamente maior do que as correlações da GARS com a escala de depressão de Hamilton e com a escala de depressão de Beck, isso aqui também já era uma coisa esperada. Tá? Bom, o que os autores vão trazer então com uma discussão, tá, pessoal? E aqui a gente finaliza a nossa aula com algumas reflexões aí importantes para quem quer se aprofundar no tema ou já trabalha com o tema e assim por diante. Tá? Bom, eles então sustentaram, né, verificaram de fato, de forma empírica, que os indivíduos com TAI generalizado relatam maior medo e evitação de contato visual do que indivíduos saudáveis. Isso era uma hipótese inicial, então, que foi sustentada pelos resultados. Tudo bem? A ansiedade de contato visual, ela diminui junto com os sintomas gerais do transtorno, com o tratamento com paroxetina. Tudo bem? A ansiedade de contato visual autorrelatada é mensurável utilizando a GARS, né? Então eles de fato verificaram as propriedades psicométricas e foi extremamente favorável, tá, pessoal? Então assim, aliás, esse é um outro instrumento também que eu fiz um vídeo aqui no nosso canal sobre ele, e quem quiser que eu disponibilize ele é só entrar em contato comigo, tá? Então essa ansiedade de contato visual ela é mensurável utilizando essa escala e está associada à gravidade da ansiedade social e ao diagnóstico geral de TAIs generalizado. Os pacientes com TAI generalizado atribuíram a aversão ao contato visual predominantemente à ansiedade e à autoconsciência, como já foi falado, né? E pouco a prejuízos na concentração não relacionados à ansiedade, o que sustentou a validade de construto da GARS, ou seja, a ansiedade de contato visual é uma coisa que existe. Também, mas resumidamente é isso. Tá? É um construto válido, né? Ou seja, faz sentido teórico, clínico e empírico eu avaliar, né, eu tratar isso que a gente chama de ansiedade de contato visual. Tá? Déficits em habilidades sociais podem contribuir para a ansiedade de contato visual, mas os autores vão colocar que, por exemplo, uma questão do indivíduo ter uma certa insegurança ou uma incerteza em relação à quantidade de contato visual que ele deve fazer, não necessariamente está ligado a um déficit de habilidades sociais. Tá? Aliás, o estudo mostrou que a maior parte, se não me engano, ali, acho que 80% da amostra de pacientes avaliou como moderadamente importante você fazer contato visual nas relações sociais. Tudo bem? Então, assim, o indivíduo sabe que é importante, ele tem esse conhecimento, mas não necessariamente ele sabe fazer um contato visual apropriado. Né? E pode ser mais uma questão, digamos assim, de avaliação subjetiva, né? No sentido de o quanto que será que eu devo olhar para uma pessoa enquanto eu estou falando. Então, reparem que aqui, né, é como se eu estivesse falando com a minha própria mente. Tá? O quanto de contato visual eu devo fazer enquanto eu estiver falando? O quanto de contato visual eu devo fazer enquanto eu estou ouvindo uma pessoa? Né? Reparem que são manifestações cognitivas da minha mente
que não estão ligadas necessariamente à habilidade social. Tudo bem? Tal incerteza reduziu significativamente, né, 11 de 15 pacientes após o tratamento com paroxetina, né? Ou seja, então a paroxetina ela até contribuiu para o indivíduo ele ter mais segurança em relação à quantidade de contato visual que ele tem que fazer numa interação. Tá? E aí, como eu coloquei para vocês, né, pessoal, os autores eles vão colocar esse contraponto aqui, né, entre uma manifestação cognitiva da ansiedade, né, e um déficit em habilidades sociais, né? E eles vão sustentar, né, que essa insegurança em relação à quantidade de contato visual, ela tem mais a ver com uma manifestação cognitiva da ansiedade do que um déficit em habilidades sociais. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim. Idade e sexo não foram associadas à ansiedade de contato visual, exceto na amostra universitária, como eu coloquei, né? Na amostra universitária a gente teve uma faixa ali um pouco maior das mulheres apresentando uma ansiedade de contato visual maior, mais significativa. Tá? A ansiedade de contato visual também não foi associada à raça, embora isso seja uma limitação do estudo em função do número pequeno de participantes não brancos, né? Principalmente na amostra de controles saudáveis, onde não existia nenhum sujeito não branco. Né? Na amostra de pacientes existiam só 3 pessoas não brancas. Né? Questões culturais, né? Isso aqui é sempre relevante mencionar. Então, como eu coloquei para vocês, né, gente? O medo de ofender o outro através de um contato visual muito direto como um sintoma do tais em culturas do leste asiático. Né? Então, assim, existe uma síndrome lá, que não me vem à cabeça o nome agora, não vou arriscar pronunciar aqui, mas é uma síndrome que equivale aqui à nossa fobia social do Ocidente, e esse medo específico de ofender os outros, ele aparece também aqui na nossa fobia social, digamos assim. Tá? Bom, uma maior confiabilidade sobre os achados de medo e evitação do contato visual no TAIS com base na GARS em relação a achados anteriores, por exemplo, estudos de rastreamento ocular. Ou seja, os dados de confiabilidade aqui dessa escala são dados preliminares, mas eles ajudam a sustentar achados que utilizaram outros métodos de avaliação do contato visual. Então, por exemplo, rastreamento ocular, observação de interações sociais reais, onde existe ali avaliadores independentes observando a quantidade de contato visual, se o sujeito faz evitação ou não. Tá? Então, esse estudo aqui ele contribui para essa maior confiabilidade em relação a esse tema. Tá? Eles vão colocar aqui também, né, que o processo de indivíduos, né, que tem uma atenção normal ou aumentada na região ocular do rosto por crianças e adultos socialmente ansiosos pode representar uma hipervigilância inicial, isso aqui é interessante, para um estímulo temido que precede uma esquiva fóbica. Ou seja, se eu tenho um objeto temido, tá? E no caso da ansiedade social são as outras pessoas, né? Eu fico hipervigilante para aquela pessoa, então eu faço contato visual excessivo com aquela pessoa, e isso vai prever um comportamento de retirada minha, ou de evitação social, ou da utilização de algum tipo de comportamento de segurança. Tudo bem? Só que isso não foi demonstrado ainda, tá, pessoal? Uma relação que precisa ser verificada empiricamente. Tá? Então, os autorrelatos de ansiedade de contato visual pareceram focar na esquiva fóbica associada ao contato visual prolongado, ou seja, quanto mais prolongado, né, quanto mais demorado o indivíduo faz contato visual, mais ansiedade, mais desconforto e mais tendência a evitar o contato visual ele vai ter. Tá? Bom,
Para finalizar aqui, os autores colocam aqui algumas vantagens, né, do estudo do contato visual, como uma característica já extremamente demonstrada aí da ansiedade social, né? Então, por exemplo, identificação de ativação anormal em regiões cerebrais sociais em sujeitos com TAI generalizado em resposta a expressões faciais e críticas verbais, né? Existem estudos, né, que mostraram que algumas regiões cerebrais, né, principalmente a amígdala, o córtex pré-frontal e tudo mais, foram ativados de uma forma muito mais intensa em resposta a expressões faciais e crítica verbal do que em sujeitos sem transtorno. Tá? Uma limitação aqui desse estudo aqui que os autores colocam, né, é que a redução do contato visual com a paroxetina teve essa falta, né, de um grupo placebo de comparação, né, para comparar o efeito ali de um grupo com a intervenção e um grupo sem intervenção, para ver se teriam outros efeitos aí aleatórios que fariam essa ansiedade diminuir, que não a paroxetina. Tá? E aí, finalmente, né, pessoal, isso aí é importantíssimo para a gente, avaliação do impacto de outros tratamentos controlados sobre a ansiedade de contato visual, por exemplo, a TCC, né, que eu já até comentei um pouquinho aqui anteriormente para vocês, né, que a gente precisa ter estudos aí, né, pesquisas investigando, né, essa temática com mais profundidade, né, trazendo dados empíricos, dados clínicos e assim por diante, para que a gente possa, né, elaborar avaliações diagnósticas e planos de tratamento aí, de intervenção focados nessa dificuldade, porque isso aqui, gente, pode ser aquele efeito cascata ou efeito dominó. Como assim? Se você trabalha bem, né, o contato visual no indivíduo e você consegue fazer com que ele melhore o seu contato visual, isso pode ter um efeito cascata, tá, ou um efeito dominó em vários outros sintomas do quadro clínico, né? Ou seja, na medida que ele melhora o seu contato visual, ele pode ficar mais tranquilo nas interações, ele pode conseguir ser mais assertivo, ele pode conseguir flertar mais com outras pessoas, ele pode conseguir falar melhor, uma série de coisas no efeito cascata, tudo bem? Mas tudo isso são hipóteses, né, que a gente precisaria investigar. A análise psicométrica da GARS deve ser considerada preliminar, como eu já coloquei, né? Relevância da ansiedade de contato visual autorrelatada para outros transtornos comumente comórbidos com TAI generalizado, como eu mencionei, né? Transtorno dismórfico corporal, que geralmente está muito atrelado ali à ansiedade social, transtorno delirante, transtorno do espectro autista e assim por diante. A validade de construto da GARS pode ser mais profundamente avaliada pela comparação com medidas objetivas do comportamento visual em interações sociais observadas, ou também através de estudos com rastreamento ocular, né? Bom, os autores vão concluir então, né, que os achados mostram que o medo e a evitação do contato visual autorrelatados estão associados ao transtorno de ansiedade social generalizado e a gravidade da ansiedade social, tanto em amostras de não pacientes quanto de pacientes com TAI generalizado. A ansiedade de contato visual diminui, novamente, né? Diminui nos pacientes com TAI generalizado após o tratamento com paroxetina. As análises psicométricas preliminares sugerem que a GARS tem propriedades psicométricas adequadas para avaliação do medo e contato visual. Então vocês podem utilizar esse instrumento aí com bastante segurança. Tá? A avaliação da ansiedade de contato visual pode ser útil como uma ferramenta de pesquisa, como eu já mencionei, né? Bem como para avaliação clínica e planejamento de tratamento específico para essa dificuldade. Certo? Então é isso, pessoal. A referência do artigo está aqui. Tá? Eu vou ressaltar de novo, né? Quem quiser esse material de aula completo
slides, artigo original e artigo traduzido, é só entrar em contato comigo, tá? Ou através do meu e-mail ou das redes sociais aí do nosso projeto. Bom, espero que essa aula tenha sido útil aí para vocês, tá? Tem aqui os meus contatos, tá? Meu site, meu e-mail. Qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão, crítica, vocês podem escrever para mim aqui e a gente se vê aí numa próxima aula. Bom, um abraço e até lá.